Funcionários da Prefeitura de São Paulo registraram, no dia de 9 de janeiro deste ano, um boletim de ocorrência após encontrarem no sistema Conect SUS que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria se vacinado aqui na cidade de São Paulo em julho de 2021. Os agentes de saúde afirmaram que o ex-presidente nunca esteve na UBS do Parque Peruche, na zona norte da capital, e que o município nem chegou a receber o lote da Janssen mencionado no cartão. O jornal Correio Brasiliense teve acesso ao boletim de ocorrência e constatou que o registro falso de vacinação continha o seguinte e-mail. Para quem nos acompanha pela TV e pela internet, pode ver que o e-mail é lula@gmail.com. Já CPF, nome, dia e mês de nascimento compartilhados na ficha são os mesmos de Bolsonaro. O ano de nascimento, porém, está incorreto. Bom, meus queridos, o que significa, professor Marcelo Suano? E, recapitulando aqui para todos que nos assistem, porque eu sei que a memória das crianças, ela é um pouquinho, tem um pouquinho de déficit de atenção. O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos, na quarta-feira, uma batida, uma busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, a pedido da Polícia Federal e deferido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que o seu celular e talvez outras evidências fossem recolhidas para a investigação de uma acusação feita pela Controladoria Geral da União, a CGU, a partir da quebra do sigilo dos dados vacinais da família Bolsonaro. Esta quebra de sigilo, ela fere a LGPD. Queira você ou não queira você, ela fere a lei. Mas o que é a lei? A lei. Ora, a lei. Bom, a partir desta quebra do sigilo ilegal, descobriu-se que teve uma inserção e uma exclusão de dado de primeira e segunda dose, tanto de Bolsonaro quanto de sua filha menor, a Laura. A partir disso, a CGU pediu uma investigação à Polícia Federal. Nessa investigação, descobriu-se muita coisa. Que Mauro Cid está atolado até o pescoço, conseguiu, nesse esquema, comprovar uma vacinação talvez inexistente para sua mulher e para suas duas filhas, uma delas menor de idade, e também para 2 assessores que viajariam com Bolsonaro no dia 30 de dezembro, assim que ele terminasse o seu mandato de presidente para os Estados Unidos, que é Max Moura e Sérgio Cordeiro. E presume-se, mas não há nada que ligue uma coisa a outra, também, no mesmo esquema, pela coincidência das datas e por ter sido o mesmo funcionário público que inseriu esses dados falsos no sistema, também de Bolsonaro e Laura. Por que é que o STF é que está agora comandando, dando o aval para essa busca e apreensão? Porque nesse esquema todo, quem fez este atalho ilegal é um senhor chamado Brecha. Olha que engraçado. O Brecha fez a inserção falsa de dados de vacinação. E o Brecha é funcionário da prefeitura, de Duque de Caxias. A funcionária que fez a exclusão dos dados de Laura e Bolsonaro também era uma funcionária da prefeitura de Duque de Caxias. O prefeito de Duque de Caxias é irmão do deputado federal Gutenberg Reis, que também teria se beneficiado desse esquema, porque o Gutenberg Reis tem o foro privilegiado no STF, atraiu-se para lá a competência desse caso. Mas deveria ter havido um sorteio de um relator. Não se poderia continuar tudo nas mãos do Alexandre de Moraes, conforme a doutrina do direito penal. Visto isso,
Foi feita a busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Não acharam nada que o comprometesse, levaram o seu celular para ver se achavam alguma coisa. Já Cid, Max e o Sérgio estão enrolados até o pescoço. Mas, segundo Lindor Araújo, que é a subprocuradora-geral da República, não há nada que conecte Bolsonaro e sua filha ao esquema. Dito isso, as coisas começam a aparecer. Bolsonaro nunca esteve em São Paulo para tomar vacina, nem Duque de Caxias, porque ele sempre disse e continua dizendo que nunca tomou a vacina e que a filha não se vacinou por conta de prontuário médico, que, em decorrência de comorbidades, não era indicado que ela tomasse a vacina. Ponto final. Aí depois, ao longo das revelações do dia, aparece este registro em São Paulo. Um registro que erra a data de nascimento e que é cadastrado com um e-mail que nem sei se existe este e-mail. lula@gmail.com. Eu nem sei se este e-mail existe. Professor Marcelo Suano, cada vez mais se solidifica a teoria de que tudo isso é uma armação? Bom, inicialmente, uma boa tarde para você, Pavinato, para o Adriano, para o Paulo, para o Diego, uma boa tarde para a produção maravilhosa da Jovem Pan, para todo o público que nos assiste. E eu aproveito para mandar um recado para você. Uma pessoa com quem eu encontrei na rua, é um empresário, é o Márcio Wilker, e a sua esposa mandaram um beijo no teu coração. Muito obrigado. E falaram que tem muito a agradecer à Jovem Pan por tudo que ela tem feito pela sociedade brasileira e cumprimentou a todos do Linha de Frente. Aproveitando esse momento, o final do programa da Xuxa... Que maravilha! Eu quero mandar um beijo também pro seu Lima, lá de Itapira, minha terra natal, tá? Muito obrigado, seu Lima, pela audiência. Mas isso foi um pedido pessoal que ele fez para eu comunicar a você. Muito obrigado. Tá bom? Continuando, você fez um esquema. Algumas coisas precisam ser colocadas diante de nós, né? A primeira delas, isso é muito claro, que o objetivo único é tentar desqualificar o Bolsonaro para uma eleição. Estão indo à caça de motivos e justificativas para que o Bolsonaro não participe, em hipótese alguma, do processo eleitoral de 2026. Porque, queira ou não queira, ele ainda é o grande líder da direita brasileira. Apesar de, se eu pudesse, se eu fosse um conselheiro dele, não sei se eu ouviria, mas uma coisa que eu faria, não chore, porque o líder não pode demonstrar fraqueza. Ele tem que enfrentar a paulada com o peito erguido e olhando em frente, porque ele sabe que nada é capaz de o derrubar. Esse é o primeiro ponto que eu poderia trazer em relação ao que me parece ser a intenção. No entanto, cada vez mais fica bem claro que existe sim um esquema de fraude. O problema é assim, se isso aqui é uma fraude, primeira coisa que eu falei, primeiro tem que identificar, ocorreu a fraude? Parece que sim. Quem fez essa fraude? Atribui-se que pode ter sido pelo Bolsonaro, atribui-se que pode ter sido pelo seu ajudante de ordens, no caso, o tenente-coronel Cid. Mas por qual razão precisam ser os dois? Pode ser qualquer pessoa que pode ter feito a fraude, e é isso que tem que ser investigado. Ao invés de antecipadamente pegar os assessores do Bolsonaro e prendê-los, e ao invés de buscar quais são as razões, porque tem que ser visto quem é o causador dessa fraude, se porventura ela aconteceu, tal qual está apresentando aí, porque a fraude pode ser agora, não pode ter sido nem na época. A fraude pode ter se produzido agora. Um indivíduo muito competente teria a capacidade de fazer isso. E tem mais um dado, e aí, veja, eu não estou aqui fazendo a apologia do lado sombrio da força, mas apenas tentando entender o nível intelectual das pessoas que assim se posicionam e tentam participar de algo dessa natureza. Se porventura um assessor do Bolsonaro cometeu uma fraude desse nível de amadorismo, ele deve ser preso não apenas por isso, mas deve ser duplicada a sua pena por um excesso de burrice, porque mostra a incompetência geral do planejamento estratégico, da capacidade de execução de planejamento. Esses indivíduos não poderiam estar, em hipótese alguma, trabalhando com políticas públicas no Estado, trabalhando para governo ou trabalhando para planejamentos estratégicos, porque eles são de uma incompetência absoluta. Absurda. Então, no caso, eu não admito que possa ter cometido um erro tão infantil e tão grande, além de ter cometido um crime desse. Mas se porventura o fizeram, a penalização tem que ser de um rigor
enorme, até mesmo para deixar muito claro, se você quiser fazer algo, faça bem feito, mesmo que seja para fazer coisa errada, apesar de, já dou de antemão, aquele que quer fazer alguma coisa errada tem que ser identificado, tem que ser preso e afastado do convívio social, porque a democracia, como você fala, não admite crimes. O crime por si só é antidemocrático. Não existe crime contra a democracia. O crime por si é antidemocrático. Está muito bem configurado no teu discurso e estará no teu curso. Tenho certeza disso. Então, nesse caso, esse indivíduo tem que ser identificado, tem que ser punido. Se porventura for alguém e foi o tenente-coronel Cid, coronel, eu lamento. Mas realmente o senhor foi de uma incompetência de um nível que não tem como fazer todos aqueles absurdos que foram lá, que mostram, meu Deus do céu, isso aqui foi feito num botequim de esquina e os caras estavam bêbados, não sabiam o que fazer. Não é possível que faz alguma coisa daquele gênero. É algo feito para ser identificado. O que mostra uma burrice.